Caríssimos irmãos, na história da igreja, nós vamos acompanhando em vários momentos posicionamentos oficiais da igreja a respeito da fé, que nós chamamos de declarações dogmáticas. A igreja, num dado momento, vê a necessidade de declarar dogmaticamente alguma verdade de fé, como que dizendo: nós cremos nisso e não há discussão com relação a isso, ponto final. Quem não entende a dinâmica interna da igreja e julga a igreja externamente, e nós temos muitos destes que julgam a igreja externamente, e muitas vezes nós caímos nessa onda também, começam a dizer: a igreja está se sentindo acuada, a igreja está se sentindo perseguida, e por isso agora ela quer reinventar a fé para ter algum tipo de segurança. Não é verdade. A igreja é mãe, e nós hoje estamos celebrando esta memória votiva, essa missa votiva em honra a Santa Maria, mãe da igreja, justamente para lembrarmos-nos deste cuidado materno da igreja, que junto com Nossa Senhora sabe exatamente do remédio que nós precisamos no tempo em que nós estamos vivendo. Por exemplo, houve 4 dogmas proclamados a respeito de Nossa Senhora: a sua maternidade divina lá no século IV, a sua virgindade perpétua lá no século VII, e depois nós passamos não sei quantos séculos, porque eu não sou bom em matemática, até o século XIX, para ser proclamado o 3º dogma mariano, a Imaculada Conceição. Isso significa que a igreja passou a acreditar que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original somente há 200 anos atrás? Jamais. O último dogma proclamado foi agora em 1950, o dogma de Nossa Senhora assunta aos céus. Isso significa que só agora a igreja passou a acreditar que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma? Jamais. Mas por que ela fez essa proclamação agora? Por que só agora, se esta é a fé da igreja e a fé de sempre? Porque estas proclamações dogmáticas, elas servem como antídoto, como remédio para o tempo em que nós estamos vivendo. Vamos falar dessas duas últimas: a Imaculada Conceição, que foi proclamada, o dogma da Imaculada, que foi proclamado em 1854, e o dogma da Assunção, que foi proclamado em 1950, pouco menos de 100 anos depois, uma diferença de 100 anos. Lembrando que o segundo foi lá no século VII, faz hora já, faz bastante tempo. Por que esses 2 dogmas foram proclamados agora? A igreja, muito atenta à necessidade dos homens em cada tempo, trouxe como remédio a Virgem Maria, que, diferente de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é realmente criatura pura de Deus. Cristo, com a sua alma humana e com o seu corpo humano, é também criatura, porque a sua alma e o seu corpo foram criados, mas a sua pessoa divina não. Ele é Deus, como Deus em tudo. Nossa Senhora é elevada pela igreja a um patamar divino para nos mostrar, para nos lembrar que nós também somos chamados a esse patamar divino. A Imaculada Conceição, por exemplo, Maria, que foi concebida sem pecado original, desde o momento em que Deus criou a alma desta mulher, a maior de todas, ela já foi criada sem a desordem do pecado original, com a graça santificante, completamente pronta para fazer a vontade de Deus. O que é que a igreja estava querendo nos ensinar com essa proclamação? Que nós não somos imaculados. Ela é, nós não. E por que isso é importante? Porque no século XIX, meus queridos, começou a surgir uns movimentos, umas correntes de pensamento que inflaram o homem de tal forma a gerar um extenso, um profundo otimismo nos campos mais intelectuais da sociedade. E olha que coisa curiosa: o dogma da Imaculada foi proclamado em 1854, 5 anos depois, o Darwin lança o seu livro famoso, A Origem das Espécies. O Marx lança um livro dele sobre... ele está criticando o direito de Hegel. E o John Stuart Mill lança também livro famoso seu, chamado Ensaio sobre a Liberdade. O que é que todos estes 3 estão dizendo, quase que unanimemente? Que o ser humano nasceu bom. E que o que o corrompe são as estruturas, é a cultura, é o jeito que a gente pensa as coisas hoje. Na cabeça do senhor Charles Darwin,
nós nascemos dentro de um processo evolutivo que não vai parar. Nós vamos crescer, 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 crescer e sermos o melhor possível pela força da própria natureza. Na cabeça do Sr. Mill, do Sr. John Stuart Mill, nós só não somos livres porque somos condicionados por elementos culturais. Inclusive o Sr. John Stuart Mill é um dos precursores da ideologia de gênero, para vocês terem ideia de tão nefasta que é as suas proclamações a respeito da liberdade. Isso gerou um grande otimismo nos homens, e a igreja vem como remédio dizer: nós não somos bons. Quer dizer, fomos criados bons, mas por causa do pecado original, não dá para levar isso a sério. A única que de fato foi criada sem esta mancha é Nossa Senhora, e por isso precisamos ter a humildade de reconhecer que o pecado original deixou as suas marcas em nós, porque se nós ignorarmos isso, se começarmos a tratar o ser humano apenas sob a perspectiva de uma natureza pura, fruto da evolução da própria natureza, a gente vai se dar muito mal. Era o que a igreja estava dizendo. E a cultura o que dizia: não, vai dar tudo certo, nós só estamos crescendo, imagina, estamos muito melhores. O que é que aconteceu? Revoluções sangrentas, 2 guerras mundiais, e o povo ficou assim: e aí? Não havíamos progredido? Cadê o progresso humano? Cadê a liberdade humana? Cadê a bondade humana? 100 anos depois, em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, vem o dogma da Assunção de Nossa Senhora para dar esperança. A Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado para trazer o homem ao seu lugar. Nós não somos como Deus ainda, estamos lutando para isso, mas ainda não. Somos marcados pelo pecado, a carne fala muito forte em nós. Mas o homem acreditou que ele era bom demais e se deu muito mal. O que é que aconteceu depois disso? Desilusão, desespero, desesperança, sofrimento, marcado especialmente por 2 correntes: uma hedonista, freudiana, que dizia que todos os nossos desejos, no fim das contas, são desejos sexuais, e como isso entrou na nossa cultura, como isso está dentro de nós, de tal forma que já não há mais pureza nos relacionamentos, tudo é interpretado de modo sexual, e ao mesmo tempo, como resultado desse hedonismo desenfreado, a morte. O dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado para nos mostrar exatamente que não é o sexo que revela o amor, é o Cristo, e não é a morte o destino do homem, é a vida. Maria, que amou a Cristo profundamente, foi elevada como que por uma força gravitacional ascendente, ela foi puxada para o céu, enquanto que nós, materialistas, naturalistas, desapegados da graça, sentimos apenas o peso da força gravitacional material ou espiritual que nos puxa para baixo. E o dogma da Assunção de Nossa Senhora quer nos ensinar: olhem para Maria, olhem para a Virgem Maria, vejam o que Deus já fez nela e o que Ele quer fazer com vocês, puxá-los para cima, dar esperança puxando a nós todos para cima, de tal forma que nós consigamos ver como Deus vê, apesar da nossa miséria. E ao mesmo tempo, a proclamação desse dogma ressalta profundamente que nós somos feitos para a vida. A morte gera esta ruptura entre corpo e alma, o prazer meramente erótico também, enquanto que a vida gera união. Quanto mais profunda, quanto mais nobre, quanto mais alta esta vida, maior a unidade interior se vê dentro do homem. Vejam, gente, Nossa Senhora, nossa boa mãe, concebida sem pecado original, no início de sua vida, assunta ao céu em corpo e alma, no final de sua vida, quer mostrar para nós as 2 balizas pelas quais nós devemos direcionar as nossas vidas. Não fomos concebidos sem pecado original, temos que estar atentos ao pecado, de fato, e às suas marcas em nós, mas ao mesmo tempo isso não nos deve levar ao desespero, porque o Senhor quer nos ressuscitar para o céu, nos puxar para o céu. Mais do que nunca, este é um tempo de nós nos entregarmos à Virgem Maria, esse é um tempo de nós nos consagrarmos a ela. Se você ainda não se consagrou, não perca tempo. Os filhos de Nossa Senhora entendem muito melhor o que está acontecendo, conseguem colocar os 2 pés no chão da realidade
e entendem que nós devemos viver esse equilíbrio de maneira continuada. Não fomos concebidos sem pecado original, por isso o pecado nos puxa para baixo, o que não faz com que nós sejamos otimistas em pensar que vai dar tudo certo, mas ao mesmo tempo temos profunda esperança para lutarmos contra o pessimismo e o desespero, porque ela venceu, Deus venceu nela e quer vencer também em nós. O antídoto, portanto, para o otimismo ingênuo e o pessimismo desesperado é a esperança que vem do coração imaculado de Maria. Unamo-nos a ela, sejamos filhos dela, e ela, como nossa boa mãe, unida à igreja, que é também nossa mãe, saberá muito melhor do que nós precisamos. E gente, isso não é força de expressão, isso não é poesia, isso não é figura de linguagem, isso é real. Nós somos filhos dela, portanto tratemos Nossa Senhora como mãe e consagremos-nos a ela. Consagremos-nos, não deixemos isso para depois. Que ela nos ajude a ter essa atitude equilibrada, temperada, de alguém que tem viva esperança e que por causa disso não cai na ingenuidade do otimismo ou no desespero do pessimismo. E vamos ser bem sinceros, todos nós precisamos disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.